galerinha, tudo bom? Vamos começar aqui a nossa primeira aula, Introdução à Química. Então, eu vou começar essa aula com uma provocação. Eu quero saber de vocês o seguinte: o que vocês acham que era importante na época da pré-história? Na pré-história, os homens, os seres que viviam naquela época, né, qual era a maior preocupação deles? A maior preocupação era com a sobrevivência, né? Então, esses homens, para sobreviver, eles precisavam de algumas necessidades básicas, suprir algumas necessidades básicas, que é a alimentação, se abrigar do tempo, né? Muito calor, muito frio, então tinha essa necessidade, caçar, desenvolver arte da caça, desenvolver instrumentos para caçar, para facilitar essa busca de alimentos. Então, para isso, eles tiveram que aprender a transformar os materiais que tinham em torno, né, para poder utilizá-los como instrumento de caça. Então, a gente tem aí alguns exemplos na foto de instrumentos utilizados para caça, né, com transformação de madeira para fazer lanças, resto de ossos de animais para poderem caçar, né? E aí eu tenho aí alguns exemplos para mostrar para vocês nessas imagens que eu coloquei. A descoberta do fogo foi importante para fazer o cozimento de alguns alimentos, para derreter alguns metais encontrados nas rochas e produzirem de forma mais eficiente os seus instrumentos para a caça, ok? Então, a gente pode observar que eles buscavam transformar esses materiais para tirarem proveito, né, para poderem sobreviverem mais tempo com maior facilidade. E até hoje a gente busca na ciência e na tecnologia uma melhor qualidade de vida, para que a gente consiga viver mais tempo de forma melhor, com a melhor comodidade. Então, essa é a principal situação que eles viviam na época. Hoje em dia, a transformação desses materiais também é muito utilizada em indústria, em diversos setores da sociedade. Aí botei aí uma foto para vocês observarem, né, um metal fundido, né, ou seja, derretido. A gente vai ver esse conceito mais adiante ainda nessa aula. Esse metal ele é fundido, derretido e colocado numa determinada forma para a gente poder fazer um objeto, uma peça de um automóvel, uma peça de algum equipamento industrial. Então, temos o exemplo de ferro, né, o metal fundido, e também temos exemplos de vidro. Né? O vidro ele pode receber altas temperaturas para você moldá-lo de forma que você tira algum proveito dele, por exemplo, na fabricação de um copo, na fabricação de uma jarra. E os polímeros também são outro exemplo, que são plásticos, que podem ser derretidos e reutilizados. Então, se a gente está falando em transformação da matéria, né, a gente tem que ter em mente alguns conceitos importantes, né, algumas definições importantes. Então, uma definição que a gente precisa ter é o conceito da química. O que é a química? Química é a ciência que estuda a composição do material, do que ele é constituído e as suas transformações. Como que a gente pode transformar esses materiais para tirar melhor benefício, tá? E a gente tem alguns outros conceitos. Por exemplo, a gente está falando que a química é a transformação da matéria. Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem um volume. Essa caneta é matéria? Sim, ela tem uma determinada massa, né, ocupa esse lugar no espaço, tanto que eu não consigo unir um dedo no outro, que ela está entre eles. Na definição de matéria, nós temos dois conceitos importantes: conceito de corpo e objeto. Corpo é uma porção limitada da matéria, que não tem função para o ser humano, né, que a gente não utiliza como um determinado instrumento. Por exemplo, um graveto, um caco de vidro, uma barra de metal qualquer. Já o objeto, ele é um corpo, ele é uma porção limitada da matéria que passa a ter função para o ser humano, que passa a ter um sentido, um instrumento utilizado pelo ser humano. Então, um exemplo é o estilingue ou uma jarra de suco onde a gente coloca água. Vamos ver aí os exemplos aqui em imagens. Nós temos aí, por exemplo, o caçador bravo
segurando o seu estilingue e pronto para caçar a presa. Tal, né, os metais em si, as ligas metálicas que podem ser transformadas também, e a partir do momento que ela passa a ter função para a gente, onde a gente vai sentar numa cadeira de ferro ou apoiar um copo, um prato em cima de uma mesa de ferro, então passa a ser um objeto. Então essa é a distinção de corpo, uma porção limitada da matéria que não tem função para o ser humano, e objeto é uma porção limitada da matéria que tem função para o ser humano, ok? E aí tem o exemplo de jarra, que é um objeto também feito do material vidro. Então vamos dar continuidade. Sistema, galera. O que é um sistema? Sistema é uma porção limitada do universo onde vai ser submetido a uma análise, a uma observação. Então você pega um pedaço do universo e começa a analisá-lo, a observá-lo. Aquilo ali é um sistema, ok? A gente vai ver isso mais adiante, que existe algum tipo de sistemas que a gente vai estudar mais à frente. E energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. E a gente vai observar agora a transformação da matéria, ok? Temos dois tipos de transformação da matéria, a transformação física e a transformação química. Na transformação física, essa transformação ela não altera a composição química daquele material. Então, o que eu tenho no início da transformação, aquela substância que eu tenho no início da transformação, ela vai ser a mesma no final da transformação, ok? Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o exemplo da água. Nós temos aí o gelo se transformando, né, em líquido e se transformando em vapor. Porém, em todos esses processos de transformação, ele permanece como água. A água no estado sólido, a água no estado líquido e a água no estado gasoso, não perdendo a sua característica, a sua propriedade. Já uma transformação química, ela ocorre com a transformação do material, se transformando em nova matéria, em nova substância. Então, formam novas substâncias. Exemplo, qualquer reação de combustão, e vocês verão mais à frente que combustão é a queima de qualquer coisa, né? Eu tenho aí um exemplo que eu coloquei, o palito de fósforo queimando. Então, isso daí é um exemplo de reação química, de transformação química. Outro exemplo de transformação química, ferro enferrujando, né? Um navio enferrujando, um poste enferrujando num tempo, é o exemplo de transformação química, onde depois da transformação ele não consegue voltar ao estado que era antes. Então vamos dar continuidade. Alguns exemplos para vocês me dizerem aí. Vidro quebrado é qual tipo de transformação? Física ou química? Física. Papel rasgado, qual tipo de transformação? Física ou química? Física. Gelo derretendo, transformação física. Ou seja, são exemplos de transformação física. Estado físico da matéria, galera. Nós temos três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Observe comigo aí na imagem. Nós temos aí o estado sólido, o gelo, e a gente vai observar, a gente já vai falar das características desse estado, né? Você vê que o quadrinho de baixo, ele tem várias bolinhas, uma do lado da outra, bem organizada, bem agregada, bem próximas uma das outras. Já o líquido tem uns espaços entre eles, que não dá para observar muito bem nessa figura, mas a gente vai ver mais à frente. E os gases são partículas que se movem mais livremente. Eles têm um espaço livre para poderem se movimentarem, ok? E esse estado da matéria depende do estado de agregação dessas moléculas, quanto que essas moléculas estão juntas. Quanto mais juntas, mais unidas, mais organizadas, você está no estado sólido. Conforme você vai desorganizando essas moléculas, afastando umas das outras, tendo mais espaço para se movimentar, você está caminhando para o estado gasoso. A gente vai ver isso mais à frente. Então, fases de agregação. No estado sólido, nós temos partículas muito próximas, muito unidas, com baixa energia cinética. Vocês verão na física que a energia cinética está envolvida com energia
de movimento, né? Então tem pouca energia cinética, pouco movimento no estado sólido e alta organização. As moléculas estão muito próximas. A gente vai ver agora algumas características disso. Vocês podem observar que nós temos aí várias bolinhas, uma do lado da outra, ó, tá? Bem organizada. E a gente tem algumas características. Uma sólida, né? Ela tem uma forma própria. Ela tem o celular, ele tem esse formato, né? Aí, se a gente pegar a caneta, tem essa forma própria, é bem definido. O volume fixo também, não altera. O sólido não fica alterando de volume, não fica alterando de forma. Dificilmente sofre compressão, né? Eu não consigo ficar comprimindo isso daqui. É difícil ser atravessado. A gente não consegue atravessar uma parede, né? Um sólido, uma mesa. A gente não consegue atravessar. E não se move espontaneamente. Já o líquido, ele tem partículas menos próximas, mais afastadas, com capacidade de se reorganizarem. Maior a energia cinética dessas partículas e tem uma certa desorganização devido a esse movimento entre as partículas. E a gente vai ver algumas características importantes, né? Adquire a forma do recipiente que o contém. Então, o líquido vai depender, o formato dele vai depender do tipo de recipiente que você vai colocar. Se você colocar numa jarra cilíndrica, ele vai ter o formato de cilindro. Se você colocar uma jarra quadrada, ele vai ter o formato de um quadrado. Tá? O volume ele é fixo, porque se você pegar um recipiente com 500 ml e colocar no recipiente de 1 litro, ele vai permanecer com 500 ml, só que agora no recipiente de 1 litro, não altera o volume dele. Tá? Dificilmente sofre compressão também. Tá? Pode ser atravessado com facilidade. Se você pegar um copo com água e colocar o dedo no copo com água, você consegue atravessar aquela lâmina de água ali. Assim como você pode entrar no mar para se banhar e você consegue adentrar com tranquilidade no mar. Tá? E esse líquido ele pode escorregar, né? Ele pode escorrer, na verdade. O líquido ele pode escorrer, né? Se você colocar um copo com água na mesa ali no recipiente, tranquilo. Se você verter ele, ele vai escorrer e se espalhar naquele ambiente. Já os gases, eles têm partícula muito distante, as partículas estão afastadas, têm alta energia de cinética, energia de movimento, ficam se movimentando o tempo todo naquele ambiente ali, tá? Com alta desorganização. Aí temos algumas características do estado gasoso. Característica: tem a forma do recipiente, então, assim como o líquido, se você pegar um gás e colocar num recipiente esférico, ele vai ter um formato esférico. Se colocar ele num recipiente triangular, ele vai ficar no formato de um triângulo. Tá? As partículas se movimentam espontaneamente e ocupam todo o volume do recipiente. Se você pega e solta um gás, né, solta um pum dentro de uma sala de aula, ele vai se espalhar para toda a sala. Então ele tem essa característica. O gás também ele sofre uma compressão. Você pode comprimir o gás com facilidade, tá? E também pode atravessar com facilidade. Você está caminhando, está se movimentando aqui, e os gases que estão ao meu redor, eles não me atrapalham ao fazer esse movimento, porque eles têm grande espaço para se reorganizarem nesse ambiente enquanto eu me movo, ok? Tá dando para entender? Qualquer coisa, deixa um comentário, a sua perguntinha, vai anotando conforme vai vendo a aula para fazê-la depois. Então vamos lá, galera. Mudança de estado físico, uma parte da matéria importantíssima que vocês precisam saber. Tá? Nós temos os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e quando temos a transformação do estado sólido para o líquido, a gente dá o nome de fusão. Quando a gente tem a transformação do estado líquido para o gasoso, a gente dá o nome de vaporização. E a vaporização, ela tem três nomes diferentes, tá? Com características diferentes desse processo. Então, a primeira é evaporação. O que é a evaporação? É a passagem do estado líquido para o gasoso de forma lenta e natural. Por exemplo, quando você acorda num tempo chuvoso e você vê uma poça d'água na sua porta. Aí você vai para a escola, quando você volta, aquela poça provavelmente não vai estar mais lá. Por quê? O próprio calor do sol,
né, evapora aquela água, faz com que aquela água vá para o estado gasoso. E também é a roupa secando no varal. Quando a gente coloca uma roupa para secar no varal, a própria temperatura, o calor do ambiente, do sol, faz com que aquela água naquela roupa evapore. Tá? É um processo natural e espontâneo, evaporação. Já a ebulição é quando você tem que dar energia para aquela substância para ela ser transformada do líquido para o estado de vapor. Então, quando isso acontece, quando eu necessito de fornecer energia, a gente dá o nome de ebulição. E o outro processo é o calefação. É quando você tem uma placa metálica com alta temperatura e ali cai algum líquido que espontaneamente ele vai para o estado gasoso, fazendo aquele barulhinho, psh, psh, né? Esse processo ele recebe o nome de calefação. E esses processos que eu mostrei da esquerda para a direita, do sólido indo para líquido, do líquido indo para gasoso, são processos que absorvem calor, tá? Chamados processos endotérmicos. Ou seja, eu tenho que dar energia para eles, eu tenho que aumentar a temperatura, aquecer para esse processo transformar. Já o processo inverso do gasoso voltando para o líquido, é a condensação, que é a passagem do gás para o líquido. A liquefação é o processo do gás passando para o líquido. E a condensação é o processo do vapor passando para o líquido, ok? Através de manipulação de temperatura ou pressão, ou as duas, temperatura e pressão. E quando eu tenho um líquido passando para sólido, eu chamo de solidificação. E quando eu tenho um sólido passando diretamente para o estado gasoso, eu tenho o nome de sublimação. E a mesma coisa acontece com o processo inverso do gasoso passando direto para o sólido sem ter que passar pelo líquido. Recebe o nome também de sublimação ou ressublimação. Pode ter esse nome também. Dois exemplos que eu coloquei para vocês de sublimação é o gelo seco, utilizado para enfeite de bebida, para sair aquela fumacinha, né? Tem que ter muito cuidado com o gelo seco, né? Tem exemplos aí pela internet trágicos que tentaram colocar dentro de uma piscina um monte de gelo seco para mergulharem ali naquela piscina cheia de fumaça e acabaram morrendo um grupo de pessoas, de amigos, numa festa. Não sei se esse vídeo ainda tem na internet, mas aconteceu uma tragédia. E a naftalina também acontece a sublimação. A naftalina é utilizada para conter, né, insetos dentro de casa, barata, essas coisas. Também ocorre na naftalina a sublimação. Ela não passa do estado sólido para o estado líquido. Ela vai do estado sólido direto para o estado gasoso. Então, galera, a aula de hoje foi. Muito obrigado. Valeu.